Eu sinto que a Terra, nesse momento, o mundo, está convocando a gente para a gente descobrir aquilo que nunca morre. Para a gente começar, eu queria contar para vocês um pouco como é que essa série surgiu. E o jeito que eu encontrei de falar sobre isso foi uma escritora que eu gosto muito, que se chama Liz Gilbert. A Liz Gilbert, para quem não sabe, ela é autora daquele livro Comer, Rezar e Amar, que foi um best-seller, né? Mas ela escreveu outros livros, um deles que eu gosto muito se chama A Grande Magia, que é sobre processo criativo. E uma das coisas que ela fala é que as ideias é como se elas fossem seres imateriais que querem existir no mundo, no planeta, na matéria. E como que elas fazem para fazer isso? Elas ficam buscando os humanos que elas possam encontrar para colaborar, né? Então, uma ideia que é uma música, por exemplo, ela vai atrás de um músico para poder existir no mundo, né? E essa ideia, que era uma série de entrevistas com pessoas que viram o mundo ruir, mas que são gratas a isso, porque puderam reconstruir a vida mais encaixadas em quem elas eram de verdade, puderam conhecer o seu chão, era uma série que precisava de alguns talentos muito específicos. Então, essa ideia foi primeiro cochichar lá no ouvido da Padma, e aí a Padma foi recebendo, compreendendo como que ela era, e aí ela lembrou de mim, por eu ser jornalista, escritora, e ter acho que esse talento mesmo de captar essas ideias que ainda não tem muita forma e pôr forma nas coisas. Então aí a gente uniu forças e assim está nascendo nesse momento Do Chão Não Passa. Então, para a gente começar a entrevista de hoje, eu queria contar uma história para vocês. Porque essa é uma das outras coisas que eu faço na vida, contar histórias. Então, essa história, ela é sobre uma história budista, né? E é sobre a relação de uma devota com o Buda. Ela chegou perto do Buda muito triste, porque ela tinha acabado de perder o filho dela tinha acabado de morrer, e ela era viúva, e aquele era o único filho dela. E aí, o que o Buda disse para ela? Ele falou, olha, faz o seguinte, vai para a cidade, vai caminhar um pouco, e lá eu quero que você traga para mim sementes de mostarda de uma casa onde ninguém tenha morrido. E lá foi ela atrás das sementes de mostarda numa casa onde ninguém tivesse morrido. E ela ia batendo na casa das pessoas e perguntava, eu estou precisando de sementes de mostarda de uma casa onde ninguém tenha morrido. E as pessoas falavam, olha, posso te dar quantas sementes você quiser, mas nessa casa já morreu gente. Mas nessa casa já morreu gente. E assim por diante, né? E ela ficava com isso dentro dela, mas será que não tem nenhum lugar que não tenha conhecido a morte? Será que não tem nenhum lugar onde a morte não tenha chegado? Até que ela teve essa compreensão, né? A morte faz parte da vida. Então, não existe nenhum lugar onde a morte nunca tenha passado. E quando ela tem essa compreensão, ela volta para o Buda, que está lá, sentadinho em lótus, esperando por ela, meditando, falando, e aí, cadê minhas sementes? E aí ela vira para ele e fala, olha, não tenho sementes, porque não existe nenhum lugar, não existe nenhuma casa onde ninguém tenha morrido. Mas então, já que é assim, por favor, me ensina o lugar dentro de mim que seja imortal. Me ajuda a conhecer o lugar dentro de mim que nunca morre. E aí ela começa o processo do caminhar espiritual dela. Então essa história, ela fala muito sobre a série Do Chão Não Passa e sobre a história que a gente vai ouvir hoje com a Padma. Então, sem mais delongas, deixa eu passar aqui rapidamente a palavra para a Padma. Essa história eu acho bem bonita, né? Porque
eu sinto que a Terra, nesse momento, o mundo, está convocando a gente para a gente descobrir aquilo que nunca morre, né? E eu sinto que o Buda, né, que o Mestre, hoje ele está no nosso coração. Então, se a gente consegue realmente vir para dentro da nossa casa, né, que é o nosso mundo interno, a gente vai conseguindo, né, descobrir isso que nunca morre. E é só assim para a gente poder ter paz nesse momento, porque senão a gente sempre vai estar pegando algo fora e tudo de fora, tudo passa. Quando eu era adolescente, assim, eu amava a música do Lulu Santos, amo até hoje, na verdade, como uma onda. Nada do que foi será, né? De novo, do jeito que já foi um dia. Tudo passa. E na vida tudo passa. Dizem que nós nascemos a cada inspiração e morremos a cada expiração, né? E assim é. E uma coisa assim que eu sinto, né? Que é um tabu falar sobre a morte. É um tabu. Ela é a única certeza que nós temos. Só que é um tabu. E até quando eu comecei a fazer os posts, né? Falar, parece que chegavam umas pessoas assim meio, você passou por isso, coitada, que forte. Sim, né, foi forte, não foi gostoso, mas faz parte da vida, né? A morte, ela existe. E quando nós vamos achando isso que nunca morre dentro da gente, que, né, nós vamos contar aqui o histórico, isso vai dando esse alívio, vai dando esse chão interno, né? E se a gente reparar, tudo que é de Deus, tudo se transforma, né? Como eu gosto muito dessa música do Oswaldo Montenegro que fala tudo se transforma, isso não é bom, nem mal, nem ruim, as coisas se transformam. E conforme a gente vai entrando nessa abertura e compreendendo, nós vamos então perdendo o medo de falar desse tabu da morte, que na verdade é a transformação. Então, voltando ao Lulu Santos, tudo é como uma onda nunca vai ser igual a outra, né? A flor vem, ela abre, ela volta para a terra, a água, né? A água evapora, vira nuvem, chove, vem, nos abastece e volta, é esse ciclo infinito, né? Do vai e vem. E se a gente colocar consciência e puder começar a falar sobre isso, né? Sobre a morte, a gente vai relaxando e a gente vai perdendo o medo da vida. Porque a gente só pode desfrutar a vida quando a gente também pode falar disso, falar da morte. Não é um tabu, né? Não é um tabu. Sim, ela acontece, né? Faz parte. E muita coisa, muita ansiedade, muito sofrimento vem por querer lutar contra isso, né? Lutar. E é assim, gente. Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema, né? Porque o tempo inteiro a gente está passando por transformação. Se a gente pensar na nossa infância, ela morreu. Mas o que é morreu? Ela se transformou. A nossa adolescência, alguns aqui estão na adolescência, né? Mas um dia, né, Isabela, um dia vai se transformar, e vai se transformar num adulto, né? E hoje um adulto, depois vai se transformar e vai chegar à velhice. Então, o nosso corpo, a cada segundo, ele caminha para a morte. A cada respiração, o nosso corpo está caminhando para a morte. Só que a nossa alma está a cada segundo caminhando para a vida. Nós
temos uma alma que vibra dentro de nós. E ela está aqui. E é o meu observador interno que vai fazer essa escolha. Se eu vou me identificar com o meu corpo e vou sofrer, ou se eu vou me identificar com a minha alma e vou abrir para essa vida que pulsa e pulsa, né? Tem uma terapeuta que eu sou super fã, assim, a Nisha, uma terapeuta do Osho, que dá um curso chama Terapia Pulsation. E ela deve ter 72, 73 anos, e você olha para ela, a vida pulsa nela, né? Por quê? Porque ela está se trabalhando, e ela vai, e ela medita, e ela ativa a pulsão de vida, ela vai desapegando, e isso traz esse frescor, né? Então, repetindo, a cada segundo, o nosso corpo caminha para a morte. Mas, a cada segundo, a nossa alma, que mora dentro da gente, quer vibrar, quer viver, independente do que a gente esteja passando nesse momento. E é nossa escolha acordar o nosso auto-observador e escolher se nós vamos nos identificar com a morte ou com a vida. Para começar até a entrevista, já estou improvisando agora, tá, Nath? Eu queria propor, então, um pouquinho de uma meditação e uma respiração para a gente poder ir chegando e relaxando e sentindo um pouquinho disso que eu estou falando. Vamos? Vamos propor que vocês fechem os olhos, que vocês achem uma postura, coluna ereta, mais relaxada. E você tenta então passar pela corrente dos pensamentos e vai achando um espaço dentro do seu mundo interno. Sim, além dos seus pensamentos, você tem um mundo interno. Um espaço que é seu, onde você pode relaxar, onde você pode se soltar. Nesse espaço você não tem que mostrar nada para ninguém, você não tem que provar nada para ninguém. Ufa, você pode só ser você. E eu vou te convidar, ainda com os olhos fechados, você ir abrindo as portas do seu mundo interno, abrindo para o ar entrar. Então faz uma respiração bem profunda e deixa o ar entrar. E solta esse ar relaxadamente. Então o ar entra e você sente que é a vida entrando. E o ar sai e você solta, deixa embora, desapega. Então inspira, deixa o frescor da vida entrar e solta. Deixa tudo que não é você embora. Inspira, deixa o frescor, a vida nova entrar. E quando você expira, solta a preocupação, solta a ansiedade, angústia, medo. Isso não é você. Inspira. Entra o frescor, entra a esperança, vida nova. E relaxa para tudo que não é você ir embora. Então, uma última respiração, deixa o frescor entrar e relaxa mesmo quando o ar sair. Solta, relaxa. E aí você pode ir pintando, abrindo os olhos. Essa técnica aqui nós começamos a fazer uma faxina no nosso mundo interno. Adoro fazer faxina. Adoro faxinar minha casa.
e adoro fazer faxina no meu mundo interno. E essa respiração, né? Então ela ajuda e acordando a pulsão de vida, tão simples. Tudo que a gente precisa para o nosso chão, para a nossa faxina é muito simples, né? E isso já faz uma faxina na nossa mente, no nosso sistema. E estamos prontos então para começar. E eu gostaria de ler aqui uma frase, então, para a gente começar, do Sai Baba. Onde há amor, há paz. Onde há paz, há fé. Onde há fé, há Deus. E onde há Deus, nada faltará. E Deus está dentro, né? Deus está na nossa alma. Se nós estamos vivos, nós temos Deus dentro de nós. Então é isso, Nath. Então, Padma, para a gente começar, eu gostaria de te pedir para você nos levar, junto com você, para o que estava acontecendo na sua vida um pouco antes de você descobrir o seu chão. Qual era esse contexto? Leva a gente para esse lugar. Sim. Então, eu vou começar até um pouco antes. Então, eu tive sorte de 3 anos do meu mundo despencar, eu ter conhecido meditação. Então, eu sou formada, né, há bastante tempo. Quando isso aconteceu, eu já estava formada há 10 anos, mas 7 anos depois de formada, eu conheci o pessoal do Osho. E isso foi muito bom para mim, porque eu comecei a fazer as meditações e ainda não tinha criado o meu chão interno, mas isso desenvolveu um observador interno. Então, esse observador, eu já estava ali novinha, eu já estava levando muito a sério que dentro de mim tinham vários espaços e que eu tinha um auto-observador e que eu ia escolhendo, né? E aí, então, eu estava feliz, depois de 2 anos que eu estava praticando, eu conheci um príncipe, né, que foi o Beto, que não tem como emocionar, né, falando dele, assim, que era um lindo, maravilhoso, né. Então, quando eu fui conhecer os amigos dele e a família dele, me falavam, nossa, a gente queria saber quem é a sortuda que ia ficar com o Beto. E muitas pessoas me falavam assim, você não está ganhando um marido, você não está ganhando um namorado, você está ganhando um anjo, né? Você está ganhando um anjo. E aí, totalmente apaixonada, num contos de fada, engravidei rápido, gente, que acho que é outra lição de vida. 2 meses, maio, junho, julho, 2 meses de namoro, nós fomos para Alto Paraíso e eu engravidei, né? Engravidei e eu tinha, isso você nem sabia, né, Nath? E eu tinha certeza, porque meu sonho sempre foi ser mãe, eu tinha certeza que ele era o homem da minha vida e realmente, assim, vou ter essa filha. Então a gente né, nós casamos e nós morávamos metade da semana numa chácara, totalmente integrada com a natureza, com pouca televisão, com horta em casa, salada a gente pegava na horta, e aí nós vínhamos para São Paulo, né, para eu poder atender, ficava metade da semana atendendo. Então, tudo lindo, tudo maravilhoso. E 2 meses, não, desculpa, quando eu estava grávida de 9 meses, ele teve um acidente, né? Ele capotou o carro, ele estava sozinho e ele era teimoso, um ariano teimoso, não quis ir no hospital porque o carro, perda total, nele nenhum arranhão, nada. E aí teve, né, contando a história aqui,
Então, minha filha nasceu em março, a Luana nasceu em março, e no dia que eu cheguei em casa com a Luana, assim, eu tive um sonho. Eu tenho sonhos premonitórios desde criança. E nesse dia, eu sonhei com a morte dele, né? Então, eu sonhei com o velório, eu sonhei com o enterro, e eu sonhei que eu berrava desesperadamente querendo ele de volta. Aí eu já me antanei, falei, putz, vou passar por isso, né? Então eu comecei a entrar em pânico. Quando dava 6 horas da tarde, eu começava a ter pânico, eu não conseguia ficar em casa sozinha. E enquanto estava na chácara, eu ia para casa dos caseiros, ficava com eles, porque eu não ficava sozinha lá com a Luana. E a minha filha também, totalmente sensitiva, 6 horas da tarde ela começava a berrar, né? Começava a berrar e ela só parava quando eu colocava ela no colo e meditava com ela, né? Aí ela ia acalmando, já ia preparando, né? E aí estava próximo do meu aniversário, né? No dia 10 de junho, dia 12, meu dia do meu aniversário, mas também dia dos namorados. Eu estava comprando o presente dele no dia dos namorados, com a Luana e com a minha irmã na loja, e a Luana, ali com 2 meses de idade, começou a chorar. Ela começou assim de um jeito que era pior do que era 6 da tarde, desesperada. Tive que sair da loja, entreguei o presente, não comprei, falei, né, falei para minha irmã, tudo bem, depois eu compro, vamos embora. E ela não parava de chorar. E nesse momento que ela estava chorando, ele estava fazendo a passagem, né? E estava com os amigos e fez então a passagem. E aí à noite, então, esses amigos vieram me contar e eu já sabia, né? E tem também uma parte que quando nós nos despedimos, que ele foi para uma chácara, tinha um encontro ali com os amigos. Quando ele saiu de casa, eu estava brigando com ele, assim, do nada. E aí ele olhou, e aí eu falei, é que eu não estou pronta para ficar sem você. E na verdade, eu já sabia que ele estava indo embora. E aí, para emendar, eu falei, esse final de semana. Mas eu já sabia que não. E ele também me abraçou e ele falou, eu não quero ir. Então fica. Mas ele falou, eu tenho que ir, eu preciso ir, né? E então foi isso, né? E aí eu fiquei então com a Luana com 2 meses, eu não conseguia dar entrada no INSS para pegar pensão, porque não tinha assim condições emocionais, foi 1 ano só depois. E daí parte então, né, parti em busca desse show. Uau, Padma. E aí? Eu fico me imaginando, né, nessa situação. Como que você conheceu? Como é que você pôde conhecer o seu chão nesse momento, assim? Então, esse chão, né, foi graças à minha filha. Foi assim um grande amor que eu tenho por ela. Porque eu sempre quis ser mãe, então ela nasceu, eu estava naquele encantamento com aquele ser, com aquela fofura, né? E ela muito ligada comigo e também com a história dela, né? Perdeu um pai com 2 meses de idade. E quando eu ficava mal, ela ficava 3 vezes pior. Porque o luto ele vai levando um tempo, né, para a gente concretizar mesmo o que aconteceu. No primeiro momento a gente acha que não é, no segundo a gente acha que a pessoa está ali, que a gente vai encontrar, então leva um tempo.
E eu lembro que eu estava numa festa assim, de família, tinha um primo que casou, que eu e o Beto éramos padrinhos dele, que nós não fomos no casamento, eu não fui, né, porque o Beto já tinha falecido. E aí ele estava voltando de viagem, ele falou, você já não foi no casamento? Vem cá, né, a gente está voltando da lua de mel, acho que vai ser gostoso, vem cá. E eu estava ali naquele almoço com todo mundo, a Luana estava em outro quarto, estava dentro da casa. E aí eu comecei a ficar sufocada, começou a cair a ficha. Nossa, ele morreu mesmo. Eu nunca mais vou ver o Beto. Nossa, eu nunca mais vou ver o Beto. E aí eu comecei a ficar desesperada. A hora que começou a chegar isso, a minha prima veio me chamar e falou, a Luana começou a chorar, ela tá berrando e ela não para. E aí eu fui. E ela de novo. E aí eu entendi que eu realmente precisava ficar viva. Eu precisava me conectar na vida, porque não era justo com ela, né? Então, confesso que passaram pensamentos suicidas por mim, porque foi muito difícil, né, perdê-lo. Mas o amor, né, que eu tinha ali por ela, fez eu ir descobrindo esse chão. E, na verdade, o amor fez eu descobrir, mas o amor é o chão. É uma coisa só. Então, com essa firmeza, era um chão mesmo dentro de mim, que é a luz da nossa alma, né? Porque Deus dentro de nós é o amor dentro de nós. E isso me deu, então, esse chão, essa firmeza que eu falei, por ela eu vou conseguir. E eu vou me abrir para a vida, né? E eu vou viver. E daí começou, né? E sim, também minha família, né, me ajudou muito, 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 muito. Meus pais, eu dormia na cama com a minha mãe no começo, assim, agarrada nela. Eles fazendo de tudo para me ajudar, assim, foi muito amor que eles me deram. E esse amor que vinha de fora acordava o amor que estava dentro. O chão que a minha família deu, esse chão de amor, de acolhimento, me fortalecia. E eu achei tão, meu pai ele é tão, tão ligado, assim, pena que ele não entende de Zoom, assim, que ele não pode participar, mas hoje ele me mandou uma mensagem, além de uma escultura que ele fez para mim hoje, me mandou uma escultura de uma índia, né, que é a nossa ancestralidade indígena que vem através dele. Além disso, lembrei de você, sim, minha amiga que trabalha com constelação, Simone. Quase te mandei, mas estava correndo hoje. Além disso, depois ele me mandou uma mensagenzinha falando assim, às vezes tudo que a gente precisa é de um olhar carinhoso. E era isso, né? E é isso que eu recebia. Eu achei muito bonito ele receber. Porque até falando sobre esse tabu, né, da morte, às vezes, quando eu estou atendendo, eu ajudo as pessoas quando tem notícias que o pai da amiga faleceu, não sei, o avô, a avó. Geralmente as pessoas marcam uma sessão e falam, nossa, eu tenho que ir para o velório, o que eu falo, o que eu faço? E sempre é isso, assim, você não tem que falar nada, você não tem que fazer nada. Você chegar, olhar nos olhos da pessoa, dar um olhar carinhoso e falar, eu tô aqui com você, pro que você precisar, é tudo que a pessoa precisa. É isso que ela precisa, né? De um olhar carinhoso. E esse olhar carinhoso, ele vai acordando o nosso chão. E os meus amigos queridos, eu tenho vontade de ir falando de todos, mas eu não vou falar, porque primeiro que vai ficar a entrevista inteira, eu falando, vou ficar aqui 1 hora falando de todos, e eu tenho medo de esquecer um ou outro, mas sim, né, meus amigos mesmo, assim, uma gratidão eterna pelo tanto que eles me ajudaram. Então o chão foi chegando assim, daquele chão que vinha de fora, me dando um chão de amor, eu fui descobrindo esse chão e firmada nisso, eu fui descobrindo que do chão não passa, né? Que a gente pode continuar. E uma coisa que é aí dentro firmada nesse chão, esse ano que me chegou a compreensão
didática, mas eu sinto que eu já atravessava, já tinha isso na época, que é escolher em qual parte eu vou ficar dentro de mim, né? Nós temos um mundo interno. Então, dentro de mim, tinha uma parte do desespero, tinha uma parte de pensamentos suicidas, tinha uma parte que queria deprimir, mas também tinha dentro de mim a porta, o cômodo do amor, da força, da alegria, né? E eu sinto que nós temos isso. Conforme a gente vai se conhecendo, a gente vai entendendo que a gente vai escolhendo as portas que nós vamos abrindo. Sendo mais didática, a cada minuto, através das formas do nosso pensamento, nós temos infinitas portas. Então eu posso abrir a porta do desespero, meu marido morreu, aí poderia ter abrido a próxima. E agora vou ser infeliz para sempre. E agora vou ficar infeliz, vou ficar amargurada. E poderia ter acontecido comigo. Poderia. Poderia ter deprimido seriamente. Mas o amor pela minha filha, né, essa força me ajudou a abrir outras portas que todos nós temos, que foi a porta do eu quero viver. E a próxima porta, eu tenho força para isso. E aí nisso vão se desdobrando, né? Portas de fé. Então, sempre tem ali, e a gente que escolhe. Eu brinco com as pessoas que eu atendo, que tem portas que levam a gente para a lama. Então, às vezes, por exemplo, morreu, você é infeliz para sempre. Eu já coloco meu kit lama. Nada vai dar certo na minha vida, eu já estou subindo as escadas. E aí, não vou conseguir viver, vou passar dificuldade, eu e minha filha, que sina, que tragédia que aconteceu com a gente. Desci o tobogã e vou ficar na lama, né? E até o nosso próximo encontro, até quando eu conseguir sair de lá. Mas tem outras portas. E a gente perceber que é uma escolha. É uma escolha. Qual porta que eu vou abrir? Né? E aí a vida está convocando a gente conhecer essas portas dentro da gente. Daqui que nasceu a vontade desse, né, que eu conversei com a Nath, do chão não passa, para trazer essa mensagem mesmo, dessas infinitas portas e da gente saber escolher, porque a gente vai chegando na luz da nossa alma, né? E eu sempre gosto de ser bem humana e de me mostrar. Então, eu falar aqui para vocês que o cômodo da viúva, né, que sofreu esse trauma, está totalmente curado, não tá. Não é porque eu achei o meu chão que ele tá totalmente curado. Ainda tem dor, ainda tem tristeza, mas são coisas que é igual uma camada de cebola. Eu vou, eu vivo, eu me divirto, eu curto a vida, né? Eu me abri para um novo amor, né? Eu amo meu marido que trouxe esse frescor, trouxe esse novo. Nós temos essa dualidade. Nós temos essa dualidade. Então tem um espaço aqui em mim que eu amo meu marido, né? Sou muito grata por ele, meu marido atual. Sou muito grata por ele existir, pelo amor dele, por poder, né, viver. E mas isso não anula esse outro lado. Então nós temos essa dualidade e de novo são as escolhas. Que eu também gosto de deixar isso, né? Então não é porque a gente acha o nosso chão, que a gente conecta com a força do nosso ser, que nossa, sou perfeita, sou aqui uma iluminada. Não é assim. A dualidade faz parte e nós vamos escolhendo. A gente vai, se firma na luz,
E aí a gente leva essa luz lá para esse quartinho, né? Eu gosto muito da imagem, né? Eu amo o mar, então sempre gosto de fazer analogias com o mar. Então chega um momento que a gente mergulha, a gente vai lá descobrindo coisas no nosso mundo interno. Às vezes esse mergulho que eu fiz foi um mergulho à noite com um tubarão, né, dentro de mim, mas depois a gente volta, entra no barco, coloca uma roupa quentinha e volta para a areia para tomar sol, porque não dá para viver sempre, dá frio, né? Quem mergulha sabe. A gente precisa voltar e precisa tomar sol. E tomar sol é viver. A gente vai fazendo as nossas curas, mas vamos vivendo. Uau, Padma! Eu estava hoje pesquisando, estou aqui te ouvindo falar e estou me lembrando que hoje eu estava pesquisando um pouco sobre o luto, né? E é interessante porque a raiz etimológica do luto é a mesma de lodo, que é justamente essa lama que você está falando, e é a mesma de lótus, que é essa flor, né? Que nasce da lama, que nasce do lodo, que simboliza essa fertilidade e essa vida que vem desse estado de morte, essa vida que ressurge. E aí, obviamente, eu me lembrei que o seu nome, esse nome espiritual que você recebeu na Índia é Padma, que significa flor de lótus. Então, dentro de todos esses sinais que você falou, da mensagem que o seu pai mandou, parece que essa compreensão chegou também como uma compreensão dessa sua história, né? Porque é uma história que realmente é muito didática para nos mostrar isso, assim, que a vida continua. Quando você foi descrevendo essas cenas, assim, de quando a ficha caiu, de que ele tinha morrido mesmo, mas foi escolhendo, essas escolhas que você foi fazendo. Até gostaria de saber se tiveram outras cenas, assim, outros momentos que você foi fazendo essas escolhas, assim, para ir nessa direção, talvez desse nome Padma chegar, né, alguns anos depois. Sim. E só queria contar essa passagem, né, dentro dessas sincronicidades da vida. Esse ano eu e a Nath estávamos lá na Índia, mais, né, duas amigas, a Gabriela e a Ana Paula, e nós saímos de um templo muito auspicioso, estávamos assim em êxtase, e aí eu olho do lado do templo, tinha um desenho de uma flor de lótus, que é o meu nome, a data do ano que eu nasci, 1971, né? Aí nós até tiramos foto, assim, dentro dessa sincronicidade toda, né? E eu sinto, né? Até vou falar das cenas, mas eu queria falar um pouco, assim, também, que eu sempre vou sendo guiada pelos sonhos. E depois, né, que ele fez a passagem, eu tive um sonho também que falava assim: você vai transformar a dor em êxtase de amor. Então, gente, a dor que eu senti, a dor que nós sentimos em qualquer passagem, em qualquer momento, ela é a semente que está ali no lodo, né? E se a gente atravessa e tem a coragem de olhar para esse lodo, aí nós vamos virando flor. E aí a flor de lótus, ela nasce do lodo, mas ela não toca mais no lodo, ela só olha para o sol, né? Então, é fundamental a gente falar do lodo. Não é para a gente viver no lodo. Não é para a gente viver a noite eternamente com os tubarões no alto mar. Não, vamos tomar sol. Mas para a gente poder realmente desabrochar e ir para o sol, é saber que a dor faz parte da vida, né? Essa é a nossa história. E assim, o que aconteceu comigo, com a minha filha, não é como a história do início, assim, não é a tragédias. Lógico que temos marcas, né? Lógico que nós temos que trabalhar com isso, curar, mas olhar para isso de frente
impulsionou o nosso crescimento. E eu sinto, né, eu atendo muitas pessoas e geralmente as pessoas quando chegam estão querendo ser flor de plástico. Então, que é para mostrar para o outro. Geralmente a essência está ali no lodo, a pessoa não quer olhar para aquilo, seja para uma morte, né? Eu já vejo pessoas que depois que elaboram a morte, que choram, elas renascem. Seja por uma dor de uma exclusão, seja um bullying, são coisas difíceis. Tudo é difícil nessa vida, tudo a gente tem dor. Nascer já é um momento de dor, né? Seja uma falência, né? E inúmeras coisas, doença física. E para a gente não olhar para esse lodo, geralmente a gente abafa isso, monta uma flor de plástico bem bonita para olhar para as pessoas. Só que aí o efeito é pior, né? E por isso que eu fui vendo, eu não podia falar. A gente fez a divulgação, né, Nath? Estávamos até falando, uau, parece que assim, né? Não posso falar da minha história, mas falar disso me fortalece. Então, repetindo ali do lodo, quando a gente olha e entende esse lodo, isso impulsiona a virar uma flor de verdade. Porque se eu estou montando uma flor de plástico para mostrar para o outro, eu não vou ter paz. Eu não vou ter contentamento, né? Eu não vou ter felicidade. Eu preciso ir lá. E aí, o que impulsiona, né? É a gente entender a nossa ancestralidade, porque nós temos a força da nossa ancestralidade. Isso é muito sincrônico, voltando lá para a Índia que meu pai mandou, que mostra mesmo essa força. Nós temos, todos nós carregamos a força da nossa ancestralidade. E a gente também tem que olhar para a dor da nossa ancestralidade, né? Então, por exemplo, descendência indígena, quanta dor não tem? Quanta dor não tem né, no sistema da minha família? Isso faz parte, olhar para isso, olhar de frente, né, para poder transformar. Toda dor é uma oportunidade de cura, de virar flor de lótus. E né, eu recebi esse nome com carinho, mas eu sinto assim, que eu não sou a escolhida de Deus, a flor de lótus do mundo. Todo mundo é uma flor de lótus. E você pode escolher se você quer ser uma flor de plástico, fugindo da sua história, ou se você vai encarar de frente. É essa minha ancestralidade, é isso que eu trago, aqui está minha força, aqui está minha dor. Uau, isso aconteceu, está doendo, e aí eu vou lá com a minha força, né, com a minha coragem, e vamos virar flor de lótus. E aí, vindo para cenas, né? Então, tudo isso que aconteceu, eu sinto que já formou um chão. E depois eu fui tendo algumas passagens, né? Porque, como eu falei, não sou a curada, a transformada pelo seu chão interior. Foram acontecendo coisas. Então, eu tinha casado de novo, estava ali com a minha vidinha maravilhosa. E aí, de repente, ele pede a separação. Esse momento foi um momento que, de novo, o mundo que eu tinha construído caiu de novo. Então, novamente, eu vi isso, né? Não conseguia ir trabalhar direito para colocar culpa nele também, né? Para você vai se separar, então eu vou ficar aqui sofrendo, vou ficar aqui sem dinheiro. Até que eu fui vendo a minha vitimização, fui entendendo, né, esse porquê da separação, de novo vendo as portas, só que aí estava mais fácil.
E aí eu fui fazendo a minha cura, fui entendendo que do lodo de novo, porque também não é que a gente vira flor de lótus e vai ser flor de lótus para sempre. Sempre tem um pouquinho nosso lá no lodo para a gente curar e elevar, né? Então, esse momento foi um momento bem forte, mas que mudou minha vida. Agradeço meu marido corajoso que fez esse pedido. Nós ficamos 2 anos separados e foi um momento onde eu ganhei muita força. Até então, eu dependia dele financeiramente, eu trabalhava, ganhava dinheiro, mas eu achava que o dinheiro era para mim, ele tinha que bancar a casa, pagava uma coisinha ou outra. E a partir desse momento, eu fui ganhando força, né? Eu fui ganhando mais chão ainda. O nosso chão pode fortalecer cada vez mais. E nisso, o meu trabalho deu um boom, porque aí eu tinha elaborado mais, eu estava mais forte e ganhei uma independência financeira, chegou muita prosperidade e eu senti também a qualidade do meu trabalho, né? Outra qualidade. E comecei a ficar muito mais segura, muito mais autoconfiante. De novo, mais uma parte minha saindo da lama e indo para a luz. 2 anos depois, nós voltamos e estamos bem, graças a Deus. E aí, outro momento também, né, que eu quero compartilhar, estava lá o amor pela minha filha, eu e minha filha no nosso mundo perfeito. Eu sempre sou psicóloga, então a minha agenda eu sempre montava de acordo com ela, que ela está na escola, então eu atendo, então aqui nós vamos para a academia, aqui nós vamos assistir uma série, a série que a gente assiste juntas e tal. De repente, a criatura de Deus, porque essa é bem de Deus, resolve ir para o mundo, né? Resolve começar a fazer intercâmbio. Então, ela ficou 2 anos ou mais, assim, viajando, né? E aí, nesse momento, foi um outro momento forte, onde eu não ia falar, filha, eu construí meu mundo aqui com você, fica comigo. Não vai que a mamãe não vai aguentar viver sem você, pelo amor de Deus, né? Não era justo com ela. Então, foi um momento, novamente, que me fortaleceu mais. Né? Um momento que mais uma partezinha minha aflorou. Onde, então, eu pude começar a viver para mim. Né? Então, se tem alguma mãe aí que está precisando passar por esse momento do ninho vazio, existe a possibilidade de você ser feliz e soltar seu filho para o mundo. Não precisa prender, porque você tem o seu chão. Então, eu fui realizar meu sonho, que era morar na praia. Hoje eu moro metade da semana em São Paulo e metade da semana eu atendo por Skype, vivendo no mar, que é o que realizei meu sonho. E foi muito forte, assim, entrar no supermercado. Teve uma vez que meu marido não vem sempre, né? Sempre que ele pode, mas no final de semana, a primeira vez que eu vim sozinha, entrar no supermercado e comprar coisas que eu gosto. Oi, eu tenho um corpo, eu tenho um gosto. Comprar e cozinhar para mim, né? Então, esse é um resgate que nós também podemos fazer sempre, de conhecer mais ainda o nosso mundo interno e de ir fortalecendo o nosso chão e a luz da nossa alma, cortando dependências, né? Dependências do que vem de fora. Fátima, você contou 3 episódios, assim, né, do seu mundo ruindo, assim. Eu tô um pouco preocupada com quantas vezes o meu mundo vai ruir agora, mas deixa eu deixar essa preocupação de lado um pouco. Escolhe a porta. Já escolhi aqui. Mas eu queria saber, assim, qual que foi a diferença entre essas vezes, assim? Vai ficando mais fácil? Você vai introjetando que do chão não passa? Você já lembra? Muito. Vai melhorando? Ai, que bom. Muito, muito, muito.
A saída da minha filha assim foi muito rápido, não teve muito sofrimento. Lógico que eu senti falta, né? Senti falta, mas já me conectar com essas ferramentas ajuda muito. Então, ao longo, né, do desenrolar aqui da minha vida, da minha biografia, eu fui tendo algumas ferramentas que ajudam eu estar conectada com o meu chão. Meditação para sempre, porque é a base dessa conexão do mundo que está dentro. Dança, eu amo dançar, então fui fazer aulas de dança, né? Tren Sundari, que está aqui, né, que em algum momento ela também um outro, daqui a pouco eu vou lançar um outro trabalho que chama Meu Mundo Interno, para os profissionais irem trazendo essas ferramentas. Então, Sundari vai falar sobre a dança, então a dança, a alimentação, né? A Ana Paula também vai ser convidada em algum momento para falar sobre alimentação, porque o que nós comemos influencia na vibração do nosso ser. Então, se a gente come muita coisa que é pesada, isso vai trazendo um peso. Se você vai comendo frutas, legumes, verduras, isso está conectado com a nossa alma. As nossas emoções se alimentam. E então essa é uma outra porta, né? Então tem a dança, a atividade física também. E além da dança, atividade física, outras caminhadas, trilhas e contato com a natureza, isso me ajuda muito. Eu gosto de banho de mar e tomar sol. Então, toda semana, quando eu choro de saudades do mar, gente, quando eu saio, quando eu não posso, assim, sinto muita falta, né, de banho de mar, sol. E aí, uma coisa que eu sinto que alimenta muito o meu mundo interno, que me dá o chão e que foi um presente, tudo que aconteceu foi a fé, né? Fé. Então, eu sempre oro, eu tenho um altar em casa, eu sou uma devota da Nossa Senhora, que ela foi chegando comigo nesses momentos que meu mundo foi caindo. E para mim, Nossa Senhora, ela é o mar. Para mim, Iemanjá, Nossa Senhora, é o mesmo. Para mim, o mar é o manto da Nossa Senhora. Eu acredito nisso, né? Não sei se é verdade, mas eu acredito e faz bem para mim. Então, tá ótimo. E isso me ajuda muito. Né? Então, vai ficando mais fácil, tá, Nath? Lógico que eu não sou iluminada, lógico que dói, lógico que passa, lógico que eu tenho, às vezes eu cochilo, entro nas outras portas, mas é mais fácil de voltar e entrar na outra. Ufa! Então, para a gente encerrando, conta pra gente o que você descobriu sobre o seu chão, sobre você. Você já falou um pouco, né, das suas virtudes, mas para a gente encerrando, assim, o que acontece com a gente quando a gente passa por uma experiência dessa? O que mudou em você? Uhum. Então, primeira coisa, a gente vai perdendo um pouco o medo de viver. A gente vai ficando corajosa, né? Isso dá coragem ao corajoso. E isso acordou muito a minha pulsão de vida. Quem está pertinho de mim sempre fala: uau, de onde você tira tanto pique para trabalhar? Como você consegue? 7 horas da manhã, termina grupo 10 horas da noite. Tá conectada com o meu chão, acorda a minha vida. Então, eu tô vivendo. Liberou muito mais a minha felicidade, a minha alegria, o meu contentamento. E é isso, gente. Eu acho que o básico assim foi a confiança que eu posso viver, né? E que eu posso dar um sim para essa vida que pulsa em mim. E também com essa confiança, devagarinho, eu estou aprendendo também a abrir mão da aprovação do outro. Ver que o que está dentro de mim, o que pulsa, é muito legal e é aqui que eu vou expressando o meu chão, é aqui que eu vou expressando, né? Não é uma lição fácil, eu sinto que
é um doutorado aqui na vida, a gente abrir mão do que o outro vai achar da gente. Também não sou desencanada, tá? Às vezes eu digo sim, mas devagarinho eu tô tentando, né, e soltando. Eu queria... não sei, você quer falar mais alguma coisa, Nath? Não, eu quero ouvir o que você tem para falar agora, que parece que vai ser bom. Tá bom. Então, vou ler mais uma frase aqui do Sai Baba, que Deus não está longe de vocês, ou afastado, ou em algum lugar muito distante. Ele está dentro de vocês. Deus está em seu próprio altar interior. O homem sofre porque é incapaz de descobri-lo lá e recebe paz e alegria nessa descoberta. Então, achar o chão é trazer essa paz, é trazer essa alegria. Eu vou ler aqui para vocês uma canção, vou cantar, que é um hino da floresta, que é onde assim, eu recebo muita força mesmo da floresta, né? Tem até um outro hino que fala da floresta, eu recebo força para trabalhar e eu recebo mesmo. E esse hino que vem da floresta, eu cantava ele todos os dias para minha filha dormir. Eu vou ler. Eu estou aqui, naturalmente vim, naturalmente sigo para ser feliz. Naturalmente sigo para ser feliz. Quem está aqui naturalmente veio, naturalmente segue, sem ter rodeio. Salve aqui na mata quem aqui chegou, salve quem ordena e salve quem chamou. Esse é o tempo da sabedoria, estou aprendendo o que eu não sabia. O que eu não sabia, a natureza tem. Deus está vivendo, vamos viver também. Então eu quero terminar aqui, né, repetindo, Deus está vivendo, vamos viver também. Independente que o mundo desabe lá fora, independente de o que seja, lembra disso, a dor, o desabamento está mostrando que tem uma semente lá no lótus que pode florir e que pode virar para o sol. E isso vai te dar alegria, isso vai te dar paz, isso vai te dar prosperidade, contentamento. Então, eu aqui assim torço para que vocês possam ter coragem de sempre olhar de frente para essa semente que está no lodo, assim como eu também continuo olhando a minha, e que vocês possam sempre florescer, né? Que possamos viver repetindo, independente que o mundo desabe lá fora, você tem força, você tem energia, tem vida pulsando dentro de você, né? Eu torço para que você se identifique com a luz da sua alma, com a vida que pulsa dentro de você. É isso. Muito obrigada por essa energia tão carinhosa, tá? Foi uma delícia. Aqui o que tá dentro tá fora, e aqui eu senti que vocês também deram um chão para eu apresentar o meu chão. Então, muito, muito obrigada. Pegando então carona aqui nisso que a Padma acaba de dizer, para a gente encerrar, a gente queria deixar um convite para vocês, para a gente transformar do chão não passa também num movimento, para a gente poder perder o medo de falar dessas histórias, perder o medo desse tabu, e contar essas histórias. Pode ser nos stories, pode ser escrevendo, usando essa hashtag, né, do chão não passa. E aqui a gente, da nossa parte, vai acompanhar essas histórias sendo escritas, talvez a gente escolha algumas para ler ao longo dos próximos programas. Então, para a gente pegar carona nisso, porque como a Padma disse, o mundo está nos pedindo para a gente topar, deixar o que precisar ir e abrir espaço para o que pode chegar, para essa flor
como chama? Florescer.